Verde, né? Glória a Deus, amém? Estenda suas mãos, orar pela Amém. Pai de amor e de bondade, Senhor, que está por servo, Senhor, que vai estar trazendo a palavra que alimenta, a tua palavra que liberta, a tua palavra que é porção santa, Pai, que nós viemos buscar nessa noite. Usa a tua filha, Pai, para a honra e glória do Senhor, Pai. Porque muitas vezes, Pai, nós atentamos para apóstolos, para pastores, para presbíteros, para, sei lá, para evangelistas, Pai, mas o Senhor usa aquilo que deixa ser usado, Pai. Assim como está no Salmo 81, 10, abre bem a boca e eu encherei. Nós precisamos abrir a boca para o Senhor poder falar, Senhor. Que assim seja na vida da tua serva, vida da filha, vida do esposo, vida das crianças agora, porque agora, Senhor, não vai trazer o alimento que vem direto do teu trono para a nossa igreja, em nome de Jesus. Eu repreendo agora, Pai, todo o teu nome, Espírito roubador da palavra, o nome profético da sombra, seja amarrado agora e lançado em cadeias eternas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou deixar Deus usar. A paz, irmão, boa noite. Confesso que estou super hiper nervosa. Quando foi falado que nós estaríamos ministrando dia de quinta-feira, eu confesso que falei que eu queria iniciar tanto com abertura ou dízimo e oferta. Pregação não, porque pregação eu achei que era muito punk para mim. Me senti pequena, lógico, né? Porque é uma responsabilidade. E nós que estamos aqui no púlpito, a gente sabe o temor do Senhor, né? Então temos que sempre orar ao Senhor e deixar Ele nos usar. Que não seja nós, mas Ele falando através da nossa boca. E orei muito ao Senhor, pedi uma palavra ao Senhor. E Ele me deu um livro muito lindo, que é Daniel. E o capítulo que Ele me deu foi o capítulo 6, que é Daniel na Cova dos Leões. Eu tive a oportunidade de ler o livro todo, né, para entender um pouco da história de Daniel, e é algo muito lindo, e espero que seja uma palavra rema na vida dos irmãos. Daniel, ele foi um jovem, né, que foi levado cativo, né, um jovem príncipe judeu que foi levado cativo para a Babilônia, né, e durante o tempo que ele ficou na Babilônia, ele se destacou muito, ele cresceu muito, por ele ser uma pessoa íntegra de caráter, e ele tinha um dom muito lindo dado por Deus, que era o dom de interpretar sonhos. Devido a esse dom, ele alcançou muitos patamares, muitas posições no reinado, né? E uma delas é a que a gente vai ler agora. O rei Dário decidiu dividir seu reino em 120 províncias, escolhendo um governador para cada uma. Esses governadores tinham de prestar contas a 3 ministros, um dos quais era Daniel, para que o reino fosse bem governado. Todos eles tinham que prestar contas aos 3 ministros, inclusive a Daniel. Em pouco tempo, Daniel mostrou que era mais capaz que todos os outros ministros e governadores. Ele era mais inteligente e sábio. Por isso o rei pensava em tornar Daniel o primeiro-ministro. Então, assim, Daniel ele acabou se elevando, né, a um patamar mais que os outros, né? Ele foi um grande destaque. E isso é lógico, quando a gente está em cima, o inimigo ele vem, né, para nos frustrar, nos paralisar, e a inveja toma conta, né? E não foi diferente na vida de Daniel, porque ele tinha más pessoas com ele, e isso causou muita inveja, como nós vamos estar vendo aqui. Com isso, os outros ministros e governadores ficaram cheios de inveja, começaram a procurar alguma coisa de que acusar Daniel. Um roubo, uma desonestidade, mas não acharam nada. Daniel ele era muito fiel e honesto no seu trabalho. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel, ninguém poderia acusar diante do rei. Só que nós sabemos que, por mais que nós possamos fazer tudo correto, o diabo ele sempre vai estar ao nosso derredor tentando achar algo de errado em nós para nos acusar, nos apontar, seja um erro ou até mesmo um ponto fraco nosso, né? Porque ele vai ficar o tempo todo tentando achar. Foi isso que aconteceu, que fizeram com Daniel. Eles tentaram de todas as maneiras achar algo para que pudesse acusar Daniel perante o rei. E eles não desistiram, né? Assim chegaram à conclusão de que não encontrariam acusação contra Daniel, a menos que fosse algo relacionado à lei
do Deus dele. Foi uma trama tão maldosa que eles iam usar o quê? A fé de Daniel. Perante assim, as pessoas, Daniel ele não estava errado. Ele orava na casa dele, ele tinha a fé dele. Mas o inimigo ele faz isso, ele usa coisas para nos destruir. E eles iam usar o quê? A fé de Daniel, o Deus de Daniel, para destruir ele. Então eles fizeram o quê? Uma trama, combinaram com os outros, né? E foram levar até o rei. Na verdade, até usaram, né, o rei para que essa trama, para que esse plano maligno viesse a se tornar realidade, né? Assim, os ministros e governadores se reuniram, foram se encontrar com o rei e disseram: o que disseram para o rei? Ó rei Dário, nós desejamos ao Senhor uma vida longa e feliz. Nós, os ministros, os governadores, conselheiros e oficiais, decidimos juntos, né, sugerir que o Senhor crie uma lei que não possa ser mudada de jeito nenhum. Essa lei diz que, durante 30 dias, qualquer pessoa que fizer um pedido ao seu Deus ou a outro homem, fora o Senhor Rei, seja jogado na cova dos leões. Tipo, eles tramaram de uma forma que ainda fizeram com que o rei fizesse esse decreto e que ele não voltasse atrás, porque eles sabiam o carinho que o rei tinha com Daniel. Então eles imaginaram, pô, quando o rei ficar sabendo, ele vai querer fazer de tudo para ajudar Daniel. Então a gente vai fazer de tudo para que ele não volte atrás. Agora o rei nos pedimos que o Senhor assine essa lei para que ele não possa ser mudada, conforme a lei dos medos e dos persas. A lei assinada pelos reis nunca pode ser revogada. E o rei Dário assinou. Lógico, ele não sabia, ele estava inocente, né? Ele estava sendo manipulado, né? Mas Daniel, apesar de saber que o rei havia assinado a lei, foi para casa e, como de costume, se ajoelhou para orar no seu quarto. Esse quarto ficava no segundo andar, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Ali Daniel orava ajoelhado 3 vezes por dia, dando graças ao seu Deus. Assim, Daniel ele sabia que havia um decreto de morte na vida dele. E em momento nenhum Daniel murmurou, ou até mesmo, Deus, por quê? Não, ele permaneceu o quê? Firme. Ele continuou fazendo o que ele já fazia, que era orar, agradecer ao seu Deus. E assim, talvez ele, nesse momento que ele sabia que ia passar por tudo isso, ele fosse orar com mais fé. Mas em momento nenhum ele murmurou. Pelo contrário, ele permaneceu firme, ali orando, agradecendo ao Senhor. E assim, lógico, quando os inimigos sabem, eles vão ficar de olho, né? É como ele vai ficar o tempo todo tentando achar algo para nos apontar. E foi assim que aconteceu. Então os ministros e governadores foram junto à casa de Daniel. Lá encontraram Daniel orando, pedindo ajuda ao seu Deus. Correram de volta ao palácio e disseram ao rei. No caso, eles correram já fazendo fofoca, né? Por rei. Majestade, o senhor não assinou uma lei que proíbe qualquer pedido a qualquer Deus ou homem, a não ser ao rei, durante 30 dias? Fizeram essa pergunta para o rei. Quem desobedecesse essa lei seria jogado na cova dos leões? Aí o rei respondeu, sim, respondeu o rei, né? É uma lei que não pode ser mudada, assinada pelo rei da Média e da Pérsia. Então eles disseram ao rei, Daniel, esse exilado judeu, não está dando a menor importância à lei, nem ao Senhor, ó rei. Ele continua orando ao Deus dele 3 vezes ao dia. No caso, eles ainda zombaram, ó, tá vendo aquele judeu lá que o senhor tanto gosta, né? Continua, não tá nem aí para sua lei, não tá nem aí para o senhor. Continua fazendo o que ele faz, não tá nem aí para essa sua lei, né? Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado consigo mesmo por ter assinado a tal lei. Ele decidiu fazer todo o possível para salvar Daniel. Na verdade, o rei ele não ficou com raiva do Daniel, que essa era a intenção deles, que o rei ficasse já de cara contra Daniel. Pelo contrário, ele ficou triste por ele ter assinado isso, porque ele percebeu a trama que estava sendo, né, feita. Só que ele não poderia voltar atrás, né? Por isso passou o resto do dia tentando encontrar uma maneira de salvar Daniel. À noite os homens voltaram junto ao palácio e insistiram ao rei. Lembra, ó rei,
É costume do nosso povo, uma lei assinada pelo rei não pode ser mudada. Eles viram que o rei estava fazendo de tudo para tentar salvar Daniel. Então eles foram lá, né, tipo, fermentar, né? Lembrar ele que não podia voltar atrás, né? Eles insistiram muito nisso, que ele não poderia voltar. Afinal, o rei assinou a ordem para prender Daniel, que assim foi levado até a cova dos leões. Lá o rei disse a Daniel, eu acho esse versículo muito lindo. O rei, mesmo ele sendo ímpio, ele conhecia o caráter de Daniel, ele sabia a pessoa quem ele era. Por isso que ele estava pensando em colocar ele como comandante de todos, né? Ele, mesmo ele sendo ímpio, ele desejou, ele profetizou na vida de Daniel. Eu espero que o seu Deus, a quem você serve e adora continuamente, o salve dos leões. Ele declarou na vida de Daniel. Então Daniel continuou. Então Daniel foi jogado na cova. Uma pedra foi colocada na entrada da cova e o rei marcou a pedra com o seu anel e com o selo do reino, que para a decisão sobre Daniel não se modificasse. Depois disso, o rei voltou ao palácio, perdeu o apetite e foi deitar sem comer. Não quis se divertir ouvindo música, como de costume. Perdeu o sono e ficou atordoado toda a noite. Ficou acordado toda a noite. O carinho era tão grande que ele tinha por Daniel que ele não conseguiu dormir, preocupado, né? Então, bem cedinho, o rei se levantou e correu à cova dos leões. E quando ia se aproximando da cova, cheio de tristeza, gritou: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você adora, foi capaz de salvá-lo dos leões? Aí Daniel respondeu: ó rei, eu lhe desejo uma vida longa e feliz. O meu Deus mandou o seu anjo para fechar as bocas dos leões. Eles não me tocaram, isso porque eu sou inocente diante de Deus e do Senhor, ó rei. Eu não cometi crime algum. Então o rei muito se alegrou, né? O rei ficou muito alegre, mandou que tirasse Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia o menor arranhão nele, porque ele tinha confiado no seu Deus. Daniel, por mais que ele estava lá com os leões, ele não sabia o que ia acontecer, mas ele confiava plenamente no Senhor. E foi isso que salvou, a fé dele, a confiança dele no Senhor o salvou. E isso foi muito, o rei ficou muito alegre. Como o rei já tinha percebido toda essa trama maldosa, o que ele fez? Ele mandou reunir todos que condenaram o Daniel e suas famílias e foram jogadas dentro do poço. Então o rei Dário deu uma ordem para trazer os homens que com maldade haviam acusado Daniel. Ele e suas famílias foram jogados na cova dos leões. Antes que chegasse ao fundo do poço, da cova, os leões os atacaram e os despedaçaram. Depois de tudo isso, o rei Dário escreveu outra mensagem, que foi anunciada aos homens de todas as nações, povos e línguas de todo o reino. Tipo assim, ele acabou, começou a crer no Deus de Daniel. Então ele fez um novo decreto. Esse decreto não era só ali, era para as nações, que dizia assim: paz a todos. Eu decreto que todos, em todo o meu reino, temem e respeitem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo, o Deus que nunca muda, o seu reino nunca será destruído e seu poder nunca acabará. Ele liberta, ele salva o seu povo, ele faz grandes milagres e maravilhas nos céus e na terra. Ele foi quem livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel continuou sendo uma autoridade importante durante o reinado de Dário e de Ciro o Persa. Somente até aqui. O que eu entendo dessa passagem de Daniel é que, assim, que nós possamos ser como Daniel. Pode se levantar um decreto, pode se levantar coisas contra as nossas vidas, mas nós temos que acreditar e confiar plenamente no Deus que nós servimos. Porque ele, assim como ele livrou Daniel da cova dos leões, ele nos livra de toda maldade, de todo ataque do inimigo. Basta que temos que fazer a nossa parte também, que é confiar no Senhor. E outra, a gente temos que mantermos firmes e sermos íntegros e termos um caráter correto perante ao Senhor, porque Deus, ele conhece os nossos corações. Ele é quem nos conhece quando ninguém está nos vendo. E é ele que nos salva.
Pode se levantar o inimigo, pode ser um decreto de morte ou uma doença, mas que venhamos manter a nossa fé. Porque a última palavra quem dá é o Senhor para as nossas vidas. Então, que possamos aprender como Daniel, perseverar, ser firme e constante. Amém? Espero que essa palavra tenha sido rema na vida dos irmãos. E eu quero dizer para os irmãos, não importa o que você esteja passando, Deus, ele é na sua vida. E assim, o que eu entendo, por que Daniel ele era tão fiel ao Senhor e ele passou por essa situação? Porque assim, eu aprendi assim, mesmo diante de um processo, Deus ele quer nos ensinar algo. E o que eu entendo por que Daniel foi jogado na cova dos leões? Porque Deus tinha um propósito na vida dele. Qual era o propósito dele? Era mostrar não somente para o rei, era para mostrar para a nação quem era o Deus de Daniel. Porque a partir daí, muitos conheceram a Deus e creram nele. Era o Deus que salvou Daniel. Então, quantas almas, quantas pessoas foram alcançadas por esse fato que aconteceu com Daniel? Amém? Então, agradeço a minha oportunidade. Espero que os irmãos tenham gostado. Perdoe algumas falhas. Amém?